Ciro Gomes é linha auxiliar do bolsonarismo? Ciro Gomes, de alguma forma, ajuda Bolsonaro? Ciro, ele tem se destacado nos últimos anos pela maneira crítica, educativa com que tem criticado, nesse momento, o governo Lula. Tanto agora o Lula, depois de ter ganho as eleições, tanto o governo Lula anteriormente, ou o governo Bolsonaro também. O Ciro também criticou muito o governo Bolsonaro. Mas, nesse momento, as pessoas que não gostam das críticas do Ciro, porque querem colocar uma barreira de proteção ali para o ego de Lula, não tanto pelo governo, mas pelo ego de Lula, essas pessoas falam que o Ciro está sendo a linha auxiliar do Bolsonaro, está ajudando o Bolsonaro por conta das críticas a Lula. Nós vamos falar sobre isso, porque aqui nesse canal aparece muito conteúdo do Ciro Gomes exatamente por causa disso, pelas críticas educativas, propositivas e lúcidas que o Ciro Gomes faz tanto do governo Lula, tanto do governo Bolsonaro. Tanto é que o Lula, ele acabou de abrir um processo contra o Ciro por conta de coisas que o Ciro denunciou do governo Lula. E o Lula não dá a oportunidade para o Ciro se defender nisso tudo. E as pessoas começaram a escrever nos comentários dos vídeos: Ciro Gomes é linha auxiliar do bolsonarismo, Ciro Gomes é um invejoso, Ciro Gomes será mais o quê? Mas é incrível que nenhum ataca, nenhum critica o mérito da situação, que é a crítica que o Ciro faz ao Lula. Sempre é uma crítica à persona de Ciro Gomes. E hoje a gente vai conversar sobre essa questão, por que gerou, né, esse mal-estar com a figura do Ciro. E o porquê que esse mal-estar com a figura do Ciro pode ser artificial. Segue a gente nesse vídeo, você vai entender isso. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você comente. Você acha que Ciro de fato é linha auxiliar do bolsonarismo? Ou você acha que o Ciro é apenas um crítico assertivo e contumaz dos governos federais, tanto Lula quanto Bolsonaro? Comenta aí pra gente. Ciro Gomes seria um traidor da esquerda ou o último crítico honesto do Brasil? A gente tem essas duas possibilidades. E é incrível que nem direita nem esquerda querem aceitar alguma coisa. Para a direita, o Ciro é amigão do Lula porque o Ciro apoiou o Lula nas últimas eleições. Ciro seguiu o partido e não falou uma palavra sobre Lula, ele apenas apoiou o partido. Em contrapartida, o pessoal ligado a Lula, o pessoal da esquerda, fala que o Ciro é um bolsonarista enrustido. Por quê? É um crítico honesto das coisas que acontecem no Brasil, principalmente por parte do governo federal. E esse papo se alastrou, viralizou pelas redes sociais, e é por isso que a gente vai trazer hoje. Porque se alastrou também no YouTube, quanto no X, quanto no Facebook, quanto no Instagram, em todas as redes esse assunto se alastrou. Quem acusa o Ciro de ser linha auxiliar do bolsonarismo aponta o que a gente pode colocar aí como 4 fatos principais. Ataques sistemáticos ao PT. Da mesma forma que o Ciro passou anos criticando o Lula, o Ciro também passou anos criticando o Bolsonaro, e o Ciro retorna agora por anos criticando o governo Lula. Por quê? Pura e exclusivamente são os ocupantes do cargo de governantes federais, é o presidente da República. Ciro já chamou o PT de quadrilha, falou em corrupção lulopetista e reforçou um discurso que também ecoa nos grupos da extrema-direita. Isso significa que o Ciro seja da extrema-direita, ou significa que a extrema-direita não é aquela horda de malucos que se propaga que a extrema-direita seja? Ou que a extrema-direita são os antigos eleitores do Lula que hoje se negam a votar no Lula por conta do que o Lula fez em termos de corrupção, em termos de crimes, e hoje se negam a votar no Lula. 2. Ciro coloca aí uma narrativa de terceira via. O Ciro coloca Lula e Bolsonaro como farinha do mesmo saco e se coloca como um propagador de uma outra maneira de pensar o Brasil, que é principalmente dentro dos termos do PND. E esse Projeto Nacional de Desenvolvimento
personifica para o Ciro e para uma parte relevante da militância cirista uma terceira via, pelo PND ser uma grande resposta a muita coisa do que o Brasil está precisando. Terceiro ponto, a conduta do Ciro nas eleições de 2022. Muito se critica o Ciro por não ter feito coisas semelhantes ou iguais ao que fez Carlos Lupe, que é subir em cima do carro e falar assim, né, Lula, Lula. Eu sei que vão fazer uma edição disso daqui, vão cortar essa parte de eu falando, mas no futuro, eu sei disso. O apoio do Ciro foi considerado morno, mas quem não esperava um apoio morno é uma pessoa totalmente sem chão. O Ciro nunca subiria ostensivamente ali para fazer uma campanha pro Lula. O Ciro nunca faria algo justamente por causa do que as hordas petistas fizeram com o Ciro durante as eleições. Gente, um movimento antidemocrático de tira Ciro. Isso é um absurdo. Então o Ciro nunca subiria ali ao lado de Lula para falar com o Lula de Lula ganhar as eleições de 2022. Lula só seguiu o partido. E é por isso que bolsonaristas criticam muito o Ciro. Por Ciro nunca ter feito campanha contra o Lula, apenas deixou de falar, apenas ficou numa espécie de neutralidade. Então isso também ataca muito os bolsonaristas em relação à conduta do Ciro. Quarto, uso das falas de Ciro pela direita. As falas de Ciro, às vezes, para chegar em apoiadores do Ciro, passam antes por apoiadores do Bolsonaro ou por apoiadores de algum político da direita. Porque é uma crítica ao Lula, Jesus. O pessoal da direita vai compartilhar elogios a Lula, ao governo de Lula? Não vai. O pessoal da direita vai compartilhar críticas a Lula. E vamos colocar aqui pingo no i e vírgula onde é o lugar da vírgula, e tio onde é o lugar do tio. Tá para nascer um Nicolas, tá para nascer um Bolsonaro, tá para nascer qualquer parlamentar no Brasil, nesse momento, que faça críticas ao governo federal, seja o governo Lula, seja o governo Bolsonaro, com a mesma propriedade e profundidade com que faz Ciro Gomes. E isso cativa, isso viraliza. E é por isso que chega muito dentro do celular, do computador da galera da direita. O pessoal da esquerda critica o Lula? Não! Virou, aí sim, uma linha auxiliar do Lula. Porque é uma coisa impressionante. É uma alimentação de ego que dá uma obesidade personalística ali ao Lula. É uma coisa muito impressionante. Por outro lado, por que o Ciro não seria linha auxiliar do Bolsonaro? O que seus apoiadores falam sobre isso? Uma crítica legítima ao PT, como a gente está dizendo aqui em relação ao primeiro eixo também. Ciro faz uma crítica legítima ao PT, ao governo petista, na condução do desenvolvimento do Brasil, ou melhor dizendo, na condução do não desenvolvimento do país. E é por isso que o Ciro acredita que o PT ajudou a criar a figura mítica de Bolsonaro. Porque dentro das contradições do PT, o PT criou as condições para esse surgimento do bolsonarismo. Muito também em razão da incompetência dos tucanos de ali dar musculatura a uma liderança diferente. Os tucanos foram responsáveis também pelo nascimento de Bolsonaro. O Bolsonaro, se não me engano, foi durante o depoimento de Bolsonaro, agora esses dias atrás, falou que não imaginava ganhar as eleições em 2018. Não imaginava ganhar. Mas aconteceu. Por quê? Direita, desorganização do campo da esquerda, alguém tinha que ser crítico de Lula, alguém tinha que ser crítico da Dilma, para alguém estar ali no lugar de crítico dessas pessoas. E quem despontou desse ponto e conseguiu, aí sim uma crítica ao Ciro, falar com uma propriedade e falar com uma capilaridade muito grande? Bolsonaro. Bolsonaro. Pela comunicação, Bolsonaro levou essa do Ciro. Segunda questão, o Ciro combate constantemente Bolsonaro também. Durante o governo Bolsonaro, muito mais, é verdade. Mas agora Bolsonaro não é mais presidente da República. Quem tem que se criticar agora é o presidente da República. Para quê? Vai criticar o Bolsonaro se ele não é mais presidente. Quem precisa fazer isso é o PT. Por quê? Se o PT não tiver a figura de um bolsonarista para disputar as eleições no ano que vem, 2026, o PT não tem para onde ir, não tem como se sustentar. O PT vai perder. Porque se a gente tiver a bendita terceira via constituída em 2026,
PT nem precisa vir para a praça, vai pedir apoio, fica muito mais fácil para eles, porque eles vão perder. Pode ser Lula, pode ser quem for. Se não tiver um bolsonarista ali de direita, um bolsonarista assumido, o PT não vai ganhar. É tão claro, cristalino como água. 3. Romper com os perigos da polarização que estão atolando o Brasil. Por isso também que criticar Lula e criticar Bolsonaro é algo positivo. E criticar o que significa essa polarização é positivo também. Porque senão essa polarização vai fazer a gente se afogar em grito que não vai adiantar de absolutamente nada para mudanças necessárias para o Brasil. Então é um outro ponto em que faz com que Ciro não seja a linha auxiliar do bolsonarismo. Apesar de que tem as linhas auxiliares do Lula, que precisam inflar o ego do Lula e querem a todo custo fazer com que as pessoas acreditem que o Ciro é linha auxiliar do Bolsonaro, quando não é assim que isso acontece na prática. Por último, a quarta questão, o que dá sempre um bafafá danado. No segundo turno de 2022, o Ciro declarou apoio a Lula? Não. O Ciro votou junto com o PDT. O Ciro acompanhou o PDT, que decidiu o quê? Vamos fazer campanha para o Lula, não para o Bolsonaro. O Ciro fez um movimento de apoio ao Lula? Não fez. Ele seguiu, o Ciro seguiu o PDT, ao contrário de muito parlamentar pedetista que não tem o mínimo de bom senso, um mínimo de muita coisa e vota contra o partido. O Ciro votou com o PDT. E eu lembro, não teve uma nota do PDT de apoio ao Ciro ao processo que o Lula está movendo contra o Ciro. Então tem muita coisa para a gente avaliar aí. E a gente trouxe isso porque isso caiu nas redes sociais. Isso virou debate. É necessário que vire debate. Porque é uma liderança razoável, que erra, mas é uma liderança pertinente. E a gente tem que considerar o Ciro dessa forma. Alguém que sabe pensar criticamente as coisas que acontecem na política brasileira, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista eleitoral. E isso viralizou nas redes sociais. Você acredita que o Ciro ele foi vítima de uma campanha de desmoralização? Ou você é daquelas pessoas que acreditam que o Ciro errou por não dedicar um apoio objetivo e ostensivo a Lula? Tem essas duas partes. E essas duas partes sempre vão criticar o Ciro dessa maneira. Aqui nesse canal a gente entende que o Ciro é uma boa base crítica para a gente entender o governo federal. Aqui a gente não vai idolatrar o Ciro, a gente vai fazer ainda aqui um vídeo mostrando os erros de Ciro na campanha de 2022. E agora ele está muito mais comedido em relação a 2026. Ele já está demonstrando apoios, já está falando bem de algumas pessoas, mas ele nunca não está se colocando como candidato novamente. Vamos ver os desdobramentos dessa situação. É isso que a gente queria trazer no canal para a gente trazer um pouco de lucidez nisso, né? Não tem problema se você achou o Ciro a linha auxiliar do Bolsonaro, não tem problema se você acha o Ciro de fato uma voz crítica e razoável. O que a gente quer trazer aqui é compor reflexões para a gente conseguir entender o que está acontecendo com esse país. E a gente precisa entender o que está acontecendo com esse país, porque senão quem vai sofrer isso é você, sou eu, somos nós com o que está acontecendo socialmente e economicamente com o Brasil. É isso que a gente queria trazer nesse vídeo. Até o próximo para vocês. Até mais.